tração, tá certo? Então é uma região também favorável, onde vai se aplicar também o FCD1. Outra situação seria o FCD2. O FCD2 seria quando você tem na biela comprimida tensões transversais de tração. Tá? Então eu coloquei aí um exemplo, que seria um nó de porte com momento negativo, que você tem duas forças de tração equilibrando aí com uma diagonal comprimida. E o exemplo que já está, inclusive, na norma brasileira, é das bielas inclinadas no cisalhamento. Então, as expressões do VRD2, que já estão na norma brasileira, 2003, 2007, já são baseadas nessa tensão FCD2. Tá certo? Então, isso aplica regiões com tensão de tração transversal ou regiões nodais onde confluem dois ou mais tirantes. Tá? E foi criado esse FCD3 em regiões onde você tem a confluência de duas bielas comprimidas e um tirante tracionado. Tá? O pessoal chorou muito de bloco de estaca, porque não sei o que, se botar FCD2 ninguém vai aceitar, não vão aceitar a norma, vai ter que mexer no diâmetro da estaca, aquele chororô, né? Então, a gente aceitou um limite intermediário, que é o FCD3, entre o FCD1 e o FCD2, que é aplicável caso eu tenha duas bielas de compressão e um tirante tracionado, tá certo? Bom, isso são definições clássicas, regiões B, são as regiões B de Bernoulli ou de Bin, né? Onde se aplicam as hipóteses de Navier-Bernoulli de seção plana, onde então se aplicam diretamente as expressões de dimensionamento da norma brasileira, tá certo? E as regiões D são regiões de transição ou de geometria ou de cargas, onde as hipóteses de seção plana não se aplicam mais, seja no elemento como um todo, seja em regiões localizadas. Tá? E aí na figurinha que vem a seguir tem uma definição qualitativa do limite das regiões, baseada no princípio de Saint-Venant, né? Que basicamente diz que os efeitos localizados de uma ação ou de uma carga, eles se encontram dissipados a uma determinada distância dessa descontinuidade. Então, por exemplo, ali numa descontinuidade de altura de viga, você tem um limite da região D com uma altura da viga para um lado e para o outro, ali uma carga concentrada, aplicada ali, um H para um lado, um H para o outro, e numa viga-parede, toda a viga-parede é uma região D, tá certo? Então, ilustrativo de quem está vendo pela primeira vez o que é uma região D. Bom, aí tem aí, alguém pode julgar desnecessário, né, fazer aí um texto de o que é uma aplicação de modelo biatirante, mas nem todo mundo teve a oportunidade de fazer o curso de detalhamento lá na escola, né, que isso é ensinado, tá certo? Então tem aí uma definição de o que é uma biela, o que é um tirante, o que é um nó. Tá? As bielas simbolizam resultantes de campos de tensão e de compressão, condensadas num único eixo. Os tirantes representam as armaduras nas posições efetivas em que elas vão ser detalhadas. E as regiões nodais são as regiões onde há confluência das bielas dos tirantes. Tá certo? Em torno dos nós existe um volume designado como zona nodal, onde há também uma verificação de tensões. Bom, isso é melhor ver depois numa figura idealizada uma treliça. A treliça é sempre isostática. Nos nós são concentradas forças externas aplicadas, quer dizer, toda a treliça isostática não tem esforço de flexão, não tem carga distribuída, a carga sempre concentrada no nós, não tem momento aplicado, o momento tem que virar um binário, certo? E o sistema ele é autoequilibrado, o modelo bilatirante. Quer dizer, as reações de apoio elas têm que sair de uma análise estrutural prévia, tá certo?
Então você analisa um sistema em que as ações se equilibram com as reações, determinadas numa análise prévia, tá certo? As bielas procuram se aproximar o máximo possível das regiões de tensão principal, tá? Aí se definiu um ângulo possível de inclinação de biela, o 0,57 é 30 graus, tá? Então entre 30 e o ângulo cuja tangente é 2. Estava entre 30 e 60, alguém lembrou que num consolo você chega a uma relação de 1 para 2. Então isso foi aumentado para 2, tá certo? Então nós fazemos análise matriz isostática, aí está a análise para uma viga biapoiada, tá certo? Um modelo aí de treliça, onde os valores negativos correspondem à força de tração, os valores positivos a forças de tração, que vão dimensionar as armaduras, as forças de tração verticais, força de tração nos estribos, e as forças inclinadas, as forças nas bielas inclinadas, que vão verificar a compressão nas bielas, tá certo? Então esse é o modelo discreto. Nós temos também o modelo contínuo, que dá origem às diversas fórmulas, né, de dimensionamento que são colocadas na norma. E aí está a definição do FCD1, FCD2, FCD3. FCD1 e FCD2 compatível com as definições originais do CB 90. FCD2, você consegue chegar às tensões limite VRD2 da norma brasileira, considerando esse FCD2 que está explícito no CB 90. E o FCD3 sai do Eurocode, tá? Então, como eu comentei, o Eurocode ainda tem mais 2 limites, né? Aí é muita vontade de complicar, né? Tem um só para biela comprimida, um para nó com 3 compressões e assim por diante. E no tirante é simplesmente a força de tração no tirante dividido por FYD. Né? O modelo biela tirante ele é alicerçado teoricamente na teoria da plasticidade, né? Que diz que se você conseguir um modelo em equilíbrio resistente, você tem a garantia que aquele modelo é sempre mais conservador com relação ao modelo, entre aspas, mais exato. Bom, acrescentado nas vigas parede um critério de distribuição de armadura negativa que estava faltando, tá certo? Então é um critério tirado do CB90, tá certo? Em que à medida que a viga vai ficando, a viga parede vai se aproximando de uma viga usual, você cada vez vai concentrando mais a armadura negativa na face superior. E quanto mais a viga vai ficando elevada, mais a armadura é distribuída na parte central da viga parede, né, com a aplicação dessas expressões. É explicitada, não estava muito claro, uma armadura mínima para a viga parede de 0,75% por face na direção horizontal e na direção vertical. Tá? Está se falando aí muito em Dent-Gerber, né? Acho que está se falando muito em Dent-Gerber, não é verdade? Então, o modelo biela tirante, aí uma modificação importante. A força de tração ali naquele primeiro tirante de suspensão não é, como está na norma atual, 1,0 FD. É 1,5 FD, né, no seu valor máximo, tá? Fazendo o modelo biela tirante. Tá certo? Então está sendo colocado aí na norma, tá? Na parte de sapatos ou blocos, tem diversas modificações, tá certo? Não vou nem comentar, porque quando chegou no item 22.6, quem estava na reunião sem almoçar desde as 9 da manhã, jogou a toalha e já não... Teve muita pequena alteração pipocando, aí realmente eu não... algumas coisas em dependência e algumas sugestões importantes, outras menos importantes, tá certo? Então, eu não vou nem comentar aí esses 2 subitens, tá? Espero que fique uma redação adequada. Esse item de ações dinâmicas e fadiga foi simplesmente uma simplificação dessa tabela, tá? Tinha itens que dizia
aqui do Pedro de Passarás, entre, sei lá, entre 4,5 e 6. Aqui o valor que eu tomo. Aí botamos um valor só, tá? 4,5, mantido basicamente o mesmo critério da norma antiga. Seção 25, uma série de itens foram suprimidos, ou melhor dizendo, esse 25.3 e os seus diversos subitens. Por quê? Ela definiu uma série de ações relativas à não conformidade de obra. Quer dizer, o que o projetista tinha que fazer se tivesse uma não conformidade de obra? Ou seja, se julgou, muito acertadamente, que isso não é para estar definido nessa norma de estrutura, de projeto de estrutura, tá certo? Então, esse item, particularmente 25.3, suprimido. Finalmente, é o anexo A, que tem uma divisão aí nas classes 20 a 45, classe 50 a 55, definição aí dos coeficientes de fluência e uma nova tabela A.1, tá certo? Com novas expressões, que, como eu comentei, é o trabalho aí do engenheiro Fernando Stuck e do Iberê, tá certo? Bom, aí faltou, muito obrigado pela atenção aí, último slide.